Bom dia a todos os presentes. Eu penso que, como são quase 20 para as 10 da manhã, podemos começar então. Bom dia a todos, agradecemos a vossa presença para o segundo dia de trabalhos do Congresso Transmat into Past, Congresso mesmo, ou Encontro Internacional Transmat into Past. Hoje temos o primeiro painel, tem 3 oradores. O primeiro orador que vamos ter é o professor José Luís Cardoso. Eu não dispenso muitas apresentações, mas eu posso apenas dizer, pronto, para fazer uma breve apresentação, que é Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, investigador coordenador do ICS, e dou-lhe a palavra já, professor. Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, cumprimento todos os presentes e sem mais cumprimentos, que é para não perder nenhum tempo dos 20 minutos que me são dados, cumprimento todos e é um imenso prazer que corresponde ao convite que foi feito à Academia das Ciências para poder estar aqui presente neste encontro Transmat. Venho-vos falar sobre o legado das viagens filosóficas setecentistas, finais do século XVIII, na Academia das Ciências de Lisboa, falando um pouco de algumas das coleções da Academia, porventura da mais conhecida, que são as coleções resultantes da viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira. A Academia tem outras coleções de objetos provenientes de áreas não europeias, designadamente da Colômbia Britânica, do Havaí, também do Peru. Eu não vou falar sobre elas, vou falar sobretudo sobre a coleção que resultou da viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira. Mas numa preocupação que é esta que o título de alguma forma enuncia, e que é de falar desta coleção na perspectiva daquilo que é o resultado de uma atividade desenvolvida pela Academia das Ciências de Lisboa, mas não só pela Academia das Ciências, mas em que a Academia das Ciências participa de uma forma muito ativa. E a ideia fundamental que eu aqui queria trazer é que este legado é o legado que resulta de um guião de atividade, de um script de atividade que está inscrito naquilo que são as instituições científicas da ilustração, de que a Academia das Ciências de Lisboa é um ótimo exemplo. A primeira parte eu vou ser muito telegráfico, deixo aqui apenas uns tópicos, que são no fundo os tópicos que estruturam esta ideia de que o século das luzes e as viagens filosóficas que se desenvolveram neste período representam um despertar, são um sinal daquilo que é o despertar das ciências na opinião pública, em que, em particular, a história natural passa a ocupar um lugar muito especial na organização do universo mental deste século das luzes, lidando com objetos que suscitam curiosidade, que provocam encantamento. A história natural fez com que um público não especializado em temas científicos se tornasse testemunha e também cúmplice de um processo alargado de formação e de partilha de conhecimento sobre as bases naturais do mundo envolvente. A natureza transforma-se num objeto de estudo e esse objeto de estudo desperta não apenas o interesse científico, mas também um interesse alargado a públicos mais vastos que veem nestes objetos do mundo natural a oportunidade de se deleitarem, de se deliciarem com as maravilhas que a natureza traz. E este lado de encantamento do público é fundamental para se perceber aquilo que é também o prazer de visitar os locais onde esses objetos são expostos, os gabinetes, os primeiros museus, e a ciência transforma-se assim em algo que é partilhado também na esfera pública. A história natural surgia, portanto, como uma espécie de chave para o entendimento da própria natureza humana, nos seus aspectos físicos e nos seus aspectos morais. É também um momento de acréscimo da curiosidade, dos sentidos da descoberta em relação ao belo, mas também em relação àquilo que é menos belo, em relação às monstruosidades da natureza. E há uma atração e gosto por este tipo de objetos, que são, no fundo, uma atração e um gosto pelos objetos da ciência. Há um deslumbramento e entusiasmo pelas coisas da natureza, que conduzem o homem a uma apreciação globalmente positiva deste universo natural, onde as afinidades eletivas se realizam em perfeita harmonia e com algum regozijo emocional. Prevalece a curiosidade, o assombro, a admiração pelos objetos raros e surpreendentes. Eu creio que esta preparação, digamos, de um público mais alargado para as maravilhas da natureza é fundamental para se perceber o sentido das próprias viagens filosóficas. Um outro tópico tem a ver com o abandono do misticismo e o abandono de explicações de natureza religiosa para aquilo que é o funcionamento da ordem natural. O poder da natureza já não está dependente, ou a força da natureza já não está dependente do poder de Deus.
a partir do momento em que o homem se entrega à descoberta dos mistérios que essa natureza encerra. Não se questiona o poder criador, e isso é prova disso, as imensas atividades científicas que decorrem em instituições religiosas, como no caso português, nos orotarianos, nos franciscanos, do convento de Nossa Senhora de Jesus, onde a Academia das Ciências acabou depois, curiosamente, por ficar instalada, mas antes da Academia ali estar instalada, naquele magnífico convento, os franciscanos do convento dedicavam-se já, sobretudo em torno da figura do frade José Maine, àquilo que era o desenvolvimento de uma história natural teológica. Portanto, uma teodiceia naturalista em que a existência e a vontade de Deus se consubstanciam num movimento próprio que a natureza adquire e que o discurso científico procura compreender através da procura de princípios universais. Deixou de haver contradição entre a religião e a ciência, porque a religião submete-se àquilo que são os predicados do próprio trabalho científico, da observação e da experimentação. Há também, digamos, um acréscimo da difusão popular da ciência, sobretudo a partir do momento em que o latim deixa de ser a língua principal ou única de comunicação. Há, portanto, uma linguagem vernácula de maior acessibilidade e, sobretudo, a ideia de que a ciência se torna útil, vou desenvolver já aqui este tópico, mas este espírito de curiosidade e o espírito de coleção, quer ao nível particular, quer ao nível público, acabam por, no fundo, se expressar no aparecimento de jardins botânicos, gabinetes de leitura, observatórios astronómicos, museus, que são referências para o registro e catalogação dos avanços do conhecimento científico. Portanto, eu queria, sobretudo, insistir aqui neste aspecto que tem a ver com uma nova era, um novo espírito, que é o espírito das luzes e que está na base, no fundo, e na origem das viagens filosóficas. A ciência é também vista como um instrumento de poder, naturalmente, e como um instrumento de felicidade. E esta ideia da felicidade associada ao instrumento de poder, que eu acho particularmente feliz e que é bem visível em dois excertos que aqui vos vou pedir a maçada de ler, de José António de Sá e de José Correia da Serra, dois membros da Academia das Ciências. E diz José António de Sá, no compêndio das observações que devem ser formadas para a viagem filosófica no reino, portanto, um dos textos fundadores deste tal script, deste guião das viagens filosóficas, ele diz que com todos estes conhecimentos a República se porá em estado de fazer felizes os cidadãos e de poder ministrar-lhes os meios necessários, úteis e agradáveis à vida humana. Conhecerá todas as suas forças, a sua riqueza e, fundo principal, aquilo que pode subsistir, o que necessita dos estrangeiros e o que é capaz de administrar, etc. Saberá melhor aplicar as suas leis para a agricultura, artes e comércios e, enfim, experimentará quanto é útil conhecer-se a si mesma para ser feliz, essa mesma sociedade, essa mesma comunidade. É esta ideia da utilidade do conhecimento que as ciências naturais produzem, associada à felicidade de quem beneficia desse conhecimento, porque isso provoca desenvolvimento da agricultura, das artes e do comércio. É esta ideia, digamos, de uma ciência útil que é muito, que é muito clara neste texto, assim como neste, que é a célebre passagem do José Correia da Serra no prefácio, na introdução às Memórias Económicas da Academia das Ciências, e em que ele diz que o primeiro passo da nação é aproveitar as vantagens, conhecer as terras em que habitam, que em si encerram, e depois as artes todas não são mais do que a aplicação do conhecimento, e o seu adiantamento depende todo das ciências naturais e das exatas. E quanto mais estas têm sido cultivadas em cada povo, mais as artes têm chegado ao seu auge, e mais os povos se sentem felizes. Acrescentaria eu aqui neste sentido que a ciência é uma ciência que é pensada para ser útil e para provocar a felicidade. Claro que isto supõe instituições, práticas, instrumentos de promoção dessa sociabilidade científica, e eu vou, em benefício do tempo e do vosso tempo, eu vou passar à frente desta parte. É só aqui registar, no fundo, a Academia das Ciências é uma entre as instituições que é necessário situar para se perceber aquilo que é o desenvolvimento deste espírito científico e filosófico. Há a ideia, digamos, há uma ideia que vem desde a reforma da Universidade de Coimbra e da reforma dos estatutos pombalinos em 1772. Há diversas formas de entender este desenvolvimento desta sociabilidade, mas poderei voltar a ele, se assim o entenderem, mas eu preferia centrar-me, de facto, naquilo que é uma das intenções destas viagens filosóficas e que é, justamente,
promovida nos textos do José António Sá, nos textos de Vandelli, e que eu aqui gostaria de centrar para se perceber a viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira, e que é o modo como estas viagens, como a recolha de informação sobre a natureza do reino e das conquistas que são visitadas, é visto por estes autores numa perspectiva de não apenas conhecimento do território, mas de autoridade sobre esse mesmo território, de poder sobre esse território, de controle, e que é, em última análise, um controle económico. Vejam esta passagem do Domingos Vandelli, onde ele, no fundo, apela ao conhecimento das produções naturais das conquistas, e o que ele diz é que essas produções seriam bastantes para se diminuir a importação de muitos géneros de fora e suprir os que faltam e estender mais o comércio. Há uma clara concepção utilitária destas viagens na perspectiva do acréscimo do poder e no acréscimo do domínio e do controle económico desse mesmo território. E, portanto, as conquistas são valorizadas nesta perspectiva da sua administração económica. Para além disso, as ciências naturais são vistas justamente como um instrumento ao serviço do Estado. Numa memória justamente sobre a cochonilha do Brasil, Joaquim de Amorim Castro diz que se o Brasil se tirassem as utilidades que os seus objetos oferecem, que vantagens não tiraria ao Estado, que massas de comércio não forneceriam, se as ciências naturais eliminarem os seus nacionais, os resultados serão certos e de uma necessária consequência. É sempre esta ideia de que as ciências naturais estão ao serviço, neste caso, do fortalecimento do Império. Isto surge no momento em que a Academia promove este tipo de viagens, não apenas no Brasil, mas também em Angola, em Moçambique e em Goa, em Cabo Verde, e em que há registros, justamente, de viagens filosóficas e de reconhecimentos do território, em que esta preocupação de controle e de administração económica está muito patente. Não é apenas a Academia, a própria Secretaria de Estado dos Domínios Ultramarinos e da Marinha, em primeiro lugar com Martinho de Melo Castro, mas depois com Dom Rodrigo Sousa Coutinho, são estas próprias instituições do Estado, no fundo, e sobretudo Martinho de Melo Castro, que promove a viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira, e as viagens filosóficas têm, no fundo, não apenas o patrocínio académico-científico, mas têm também um patrocínio do próprio poder régio, e isto significa que essas viagens são feitas sempre numa perspectiva que não é apenas a do conhecimento científico, mas é justamente a do controle e do domínio desses mesmos territórios. Vejam, por exemplo, como alguns autores vão ao ponto de sugerir que poderia haver até reformas no processo de administração do trabalho, substituindo o trabalho escravo, menos ineficiente, por aquilo que eles aqui chamam a possibilidade de amansar os índios e, no fundo, fazer uma espécie de trabalho forçado com os indígenas para poderem prover, digamos, os serviços necessários à produção agrícola, neste caso também no Brasil. E, por vezes, os naturalistas, esta ideia de que as ciências estão ao serviço do poder é muito clara também nesta passagem de João da Silva Feijó, num dos ensaios económicos sobre as Ilhas de Cabo Verde, em que ele diz que há todos os fundamentos para esperar que o governo, que já remediou alguns dos abusos que se tinham introduzido na administração, os extirpe absolutamente, e logo estes insulares tornarão à sua antiga prosperidade e abençoarão a mão benéfica que soube arrancá-los da indigência, através da aplicação do conhecimento a essas mesmas terras. Eu vou passar à frente. Há também uma ideia das expedições filosóficas ou viagens filosóficas furtivas para obterem segredos de fabrico e segredos de plantação. Vou passar à frente para vos falar, peço desculpa, o tempo vai voando, sobre estas coleções que são o resultado da viagem do Alexandre Rodrigues Ferreira e que se guardam na Academia. São coleções de objetos naturais, em algum caso coleções zoológicas, como é o caso destes animais tratados por taxicodermia. Este papagaio, periquito, célebre porque se pensou que tinha voado para a França na altura da retirada de algumas das peças dos nossos museus por Geoffrey de Saint-Hilaire na altura das invasões francesas. Afinal, parece que ele não chegou a voar, mas ficou por cá. Está na Academia neste momento, como está este estatuto também. Portanto, são objetos que resultam, estes comprovadamente, da viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira. Há outros, porventura, mais interessantes e menos conhecidos, que são os peixes em herbário, de que a Academia conserva um total de 18 destas pranchas de peixes em herbário, portanto, da viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira. Há outras, como sabemos, ainda em Paris, 6,
e há 68 em Coimbra, que representam, digamos, o legado, neste caso, da história da viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira, que se conserva, mas sabemos que eles estão inventariados 674 destes peixes conservados em herbário, dos quais apenas conhecemos 92, o que dá uma ideia daquilo que era a relevância e a importância destas viagens na recolha deste tipo de materiais. Muitos destes materiais estão estudados. Miguel Teles Antunes, a Manuela Cantinho, Alzenda Balbino, também Luís Miguel Seria, que têm trabalhado sobre algumas destas coleções. Eu vou dispensar aqui as referências bibliográficas, como entenderão, mas para além destes peixes, há também estas aranhas do mar, são, portanto, objetos naturais de recolha da viagem filosófica de Alexandre Rodrigues Ferreira, mas também, e tal porventura, aquilo que é mais interessante para trazer aqui na perspectiva deste encontro, são também aquilo que são os objetos que resultam, as pesquisas, no fundo, os objetos e os artefactos etnográficos que resultam dessa mesma viagem. E o Museu da Academia das Ciências de Lisboa tem uma secção onde estas peças de cerâmica de uso cotidiano e de uso diário das comunidades índias, neste caso o Jurupixuna, de tribo, entretanto, ou uma comunidade, entretanto, extinta, estão conservados no Museu da Academia. Para além destes objetos de cerâmica, há também na coleção da Academia instrumentos musicais, estes são 2 exemplos, também artefactos, objetos de adorno, como esta coroa, aqui com os dentes de felino, que aqui estão bem representados e visíveis, também alguns objetos para usos medicinais, e, portanto, e também com efeitos, por vezes também provocando efeitos alucinogénios, e, portanto, aqui há digamos, a utilização destes instrumentos por parte dessas comunidades índias e que foram recolhidos e que estão hoje na Academia. Instrumentos também para caça e de defesa, portanto, armas de caça e de defesa, como é o caso desta flecha e também desta clava. E, finalmente, porventura, aquilo que é mais sugestivo do ponto de vista das coleções etnográficas da Academia, há um conjunto destas 14 máscaras Jurupixuna, e que são máscaras feitas com fibras vegetais, entre cascas de árvores, que são batidas e secas para retirar toda a umidade e depois pintadas com pigmentos naturais. Estas imagens que aqui vos trago, portanto, desta coleção que está patente no Museu da Academia das Ciências, é a demonstração daquilo que uma atividade que começa por ser uma atividade de conhecimento científico e de busca de conhecimento dentro daquilo que é o espírito das luzes e que é o espírito em que a Academia das Ciências se insere, acaba por ser complementada com um conjunto de outras atividades em que a ciência é colocada e o conhecimento científico é colocado ao serviço de conhecimento de territórios com os objetivos de os conhecer, obviamente, de os descrever, mas também de melhor os controlar. E que levam, em alguns casos, e sobretudo no caso destas tribos da Amazónia e da zona e de Mato Grosso, nas viagens que aí foram colocadas, coloca os viajantes em confronto, não apenas com o mundo natural, mas com o mundo civilizacional que encontram, em muitos casos já sujeito e já submetido ao próprio controle administrativo da presença portuguesa nessas regiões do Brasil. Ao fazerem-no, e portanto estas coleções que são recolhidas, há toda uma história associada a estas coleções e ao trânsito destas coleções, que eu aqui não abordei, mas que é também extremamente interessante de fixar. A recolha, durante os 9 anos da viagem do Alexandre Rodrigues Ferreira, foi extremamente produtiva, como se vê pelo exemplo que dei dos peixes em herbário, a quantidade de peixes que foram, digamos, tratados desta forma, desta técnica, que era uma técnica na altura rara, mas que era descrita e que era, digamos, considerada como eficiente na armazenagem e no tratamento destes animais para que eles pudessem ser objeto de estudo e de exposição. Todos eles vieram, como é sabido, para o Museu e Jardim Botânico da Ajuda.
Há longas histórias sobre aquilo que aconteceu a essas peças da viagem do Alexandre Rodrigues Ferreira, com acusações mútuas, o que é próprio também dos meios académicos e científicos. Como sabemos, não são disputas que apenas ocorram ou tenham ocorrido nos finais do século XVIII, mas do Museu Botânico e do Museu da Ajuda e do Jardim Botânico da Ajuda foram em 1836 para a Academia das Ciências, quando é instituído o Museu de Lisboa, pensando que a Academia das Ciências seria o local ideal para dar conta daquilo que foram, digamos, as atitudes de alguma desleixo e de incúria relativamente ao tratamento dessas coleções. Não foram, porventura, melhor tratados na Academia entre 1836 e 1858, na altura em que vão para a Escola Politécnica e passam a integrar as coleções da história da Escola Politécnica e sabemos, infelizmente, aquilo que, depois também de alguns anos de menor tratamento, graças a Barbosa do Bocage, essas coleções foram, de facto, estudadas, trabalhadas e expostas, e sabemos que em 1978 houve aquele incêndio fatídico onde muitas destas peças se perderam. Portanto, um dos interesses também desta coleção da Academia é que ela conserva, em alguns casos, muitos dos objetos de história natural que, infelizmente, só na Academia das Ciências de Lisboa e só em Coimbra, no Museu de Coimbra, é que se podem ser ainda conservadas. O interesse que a Academia das Ciências coloca nesta coleção é justamente neste momento, sobretudo, o interesse do seu inventário, utilizando a expressão ontem aqui, e o conceito ontem aqui tão bem apresentado por Nélia Dias, é no fundo fazer a biografia destes objetos, a sua história, como é que eles surgiram, os diversos trânsitos, não apenas desde o Brasil, mas os trânsitos dentro das próprias instituições portuguesas, como é que essas instituições os foram tratando ou maltratando ao longo deste longo período, e aquilo que estamos a fazer neste momento na Academia das Ciências, e aproveito para também cumprimentar a Maria Inês Alves, que é a nossa bolseira na Academia e que tem tido um trabalho extraordinário na curadoria e no trabalho e no tratamento desta coleção. Aquilo que estamos a fazer é procurar estudar melhor a coleção, conhecê-la melhor, e, sobretudo, porque é através desse conhecimento que nós podemos perceber as implicações que estão associadas a estas viagens e a estes trânsitos. Aquilo que eu aqui vos trouxe não são perspectivas de futuro, mas são, sobretudo, as perspectivas de situar esta coleção no ambiente que é o ambiente do século das luzes, no ambiente das viagens filosóficas que são, digamos, promovidas com um sentido de demonstrar que a ciência é uma ciência que pode ser útil, não por motivos que são fundamentalmente económicos e são motivos essencialmente políticos, mas que essa ciência pode ajudar-nos, no fundo, a aumentar o nosso deslumbramento e o nosso maravilhamento com os objetos de história natural. O que é que isso significa? Qual é que é, digamos, as implicações que isso tem para o nosso diálogo hoje, não com as comunidades índias que foram, entretanto, extintas, mas com outras comunidades que ocupam neste momento esse mesmo território? Há já algumas, digamos, informações e algum relatório que pode ser feito de algumas viagens e de alguns trânsitos de volta dessas mesmas imagens e da forma como elas foram recebidas, mas sobretudo estas imagens, sobretudo estes objetos desta coleção etnográfica, aqueles que representam a essência da vida das comunidades nos finais do século XVIII, há um longo trabalho a fazer e a Academia das Ciências de Lisboa está a rever os conteúdos da informação, os conteúdos das legendagens e, sobretudo, a forma como pode melhorar e aperfeiçoar o percurso expositivo que nos ajude melhor a compreender e a perceber aquilo que está na origem desta coleção, que é, de facto, do ponto de vista das coleções etnográficas portuguesas associadas às viagens filosóficas e aos finais do século XVIII, uma coleção que merece ser vista, e aqui fica o convite para que a visitem. Muito obrigado. Passamos então à segunda oradora, deixamos o debate para o fim, como fizemos ontem. Ana Rita Amaral. Ana Rita Amaral, que é investigadora de pós-doutoramento da Universidade de Utrecht,
doutorada no ICS, também com passagem pelo Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. Obrigada. Começar, claro, pelos agradecimentos, sobretudo à Elizabeth Pereira, pelo convite para estar aqui e para poder participar nestes debates. A Elizabeth, na altura, deu-me a liberdade de escolher entre fazer uma apresentação baseada no meu trabalho de doutoramento, que foi sobre as trajetórias de duas coleções reunidas pelos missionários da Congregação do Espírito Santo, também conhecidos como espiritanos, em Angola, durante o período colonial, e que hoje se encontram em 2 museus antropológicos em Portugal, neste mesmo Museu Nacional de Etnologia e na secção de Antropologia do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. Portanto, escolher entre esse trabalho e a investigação que tenho estado a desenvolver nos Países Baixos, onde comecei a trabalhar há cerca de um ano, e eu acabei por escolher esta segunda opção porque achei que poderia ser mais útil trazer para aqui esta experiência. Portanto, vou tentar dar uma visão geral do itinerário de pesquisa que tenho desenvolvido e que se centra nas coleções missionárias obtidas na região de Angola durante o período colonial e que hoje se encontram integradas na instituição chapéu chamada Museu Nacional das Culturas do Mundo, criada em 2014 e que agrega o Tropenmuseum em Amsterdão, o Museu de Etnologia Volkenkunde em Leiden, o Museu do Mundo, o Werelmuseum em Roterdão e o Africa Museum em Bergendal. Portanto, a minha investigação integra-se num projeto maior chamado Pressing Matter, Ownership, Value and the Question of Colonial Heritage in Museums, que é um projeto financiado pela NWA, a Agenda de Investigação Neerlandesa, que promove especificamente a produção de conhecimento com impacto societal e com base em parcerias organizadas com instituições públicas e organizações da sociedade civil. Portanto, é um projeto que contempla várias parcerias entre museus e universidades, sendo um dos principais coordenadores do projeto, também um dos diretores do Museu Nacional das Culturas do Mundo. Em grande medida, este projeto resultou dos debates académicos e públicos sobre o passado, o presente e o futuro das coleções reunidas durante o colonialismo existentes hoje nos Países Baixos. E estas 2 fotografias aqui do lado esquerdo mostram a entrada da exposição A Nossa Herança Colonial, que abriu o ano passado no Tropenmuseum e que começa precisamente com um conjunto de vídeos com discursos políticos sobre a questão do passado colonial do país e aqui neste caso o discurso do rei junto ao presidente indonésio em 2020, sendo que os debates nos Países Baixos são muito vocacionados, virados para a Indonésia e para o Suriname. No âmbito do projeto, a investigação sobre as coleções é, portanto, enquadrada como um passo urgente, no sentido de encontrar novas maneiras de lidar com este tipo de acervos que passam por, mas também procuram ir além da identificação dos itens espelhados ou saqueados e da questão da restituição. Portanto, o projeto prevê um extenso programa de estudos focados nas coleções dos museus parceiros e está estruturado mais ou menos em 4 eixos temáticos, que podem ver aqui do lado direito: potencialidades, propriedade, valor e reconciliação, que se sobrepõe a uma espécie de seleção também temática das coleções, que organiza grupos de investigação dedicados a coleções militares, científicas e missionárias. Portanto, eu faço parte da equipa que está baseada na Universidade de Utrecht e que se debruça sobre as coleções reunidas por missionários católicos e protestantes neerlandeses em África e na atual Papua Ocidental. Portanto, eu terei todo o gosto em falar mais sobre o projeto, depois, se tiver alguma questão, e, entretanto, aproveitava para passar para a investigação que tenho feito, começando com uma pequena reflexão sobre a abordagem que tenho adotado para estudar este tipo de coleções e depois darei algumas notas mais concretas do trabalho que tenho em curso. Portanto, como já referi, eu estou integrada nesta equipa que trabalha sobre coleções missionárias e que, de uma maneira mais geral, tenta refletir sobre o papel da religião na constituição de uma parte muito significativa do património colonial que pode ser encontrado nos museus neerlandeses hoje. O mesmo talvez possa ser dito para outros países, mas esta é uma das coisas que na verdade me tem surpreendido mais, ou seja, a quantidade de missionários, sociedades missionárias, acervos missionários, sobretudo católicos, criados nos Países Baixos a partir do final do século XIX e ao longo do século XX, alguns deles ainda existentes, como é o caso precisamente do Africa Museum
que me interessa mais particularmente, um museu criado pelos Espiritanos em Berrandal e um museu missionário criado pela Sociedade do Verbo Divino em Style e que é normalmente apresentado até como um museu dentro de um museu porque mantém a mesma museografia desde os anos 30, tem aqui do lado direito. Contudo, encontrar um missionário no museu é muitas vezes um processo tudo menos linear. E, em parte, isto resulta, mas também revela a complexidade da associação entre museus e atividade missionária, que é algo que tem que ser estudado e caracterizado, portanto, não é um dado à partida. Portanto, encontrar um missionário no museu implica não apenas investigar o modo como um missionário, como indivíduo, surge nas práticas museais de aquisição e documentação das coleções, mas também perguntar pela especificidade das coleções missionárias. Será que há algo que singulariza o modo como certos itens foram recolhidos, interpretados, classificados, exibidos, musealizados, etc., no âmbito da prática missionária? No resumo, referi que a noção de conversão podia ser tomada como lente analítica e ela é sugerida pelo enquadramento do projeto, mas na verdade tenho que dizer que me tenho debatido com esta ideia. Ela funcionaria como um eixo para explorar a relação entre os objetos da conversão enquanto índices histórico-materiais da presença missionária e a conversão dos objetos, portanto, o seu caráter múltiplo e transformativo, a sua capacidade de passarem de ídolos, por exemplo, a objetos etnográficos ou artísticos, ou até passarem de espíritos a coisas de museu. Vários motivos me têm levado a afastar da noção de conversão, desde logo porque acho que se perde demasiado com o alargamento do campo semântico, para mais na análise de uma prática religiosa que tem o seu próprio entendimento do que significa converter. E assim, tenho preferido pensar sobre as associações entre coleção e missionação através de um enfoque no que poderíamos chamar práticas religiosas da conversão e práticas de coleção da religião. Portanto, pensar sobre as práticas de coleção da religião significa, por um lado, considerar como os objetos foram e são classificados na missão e no museu como religiosos, ou seja, como a religião, especialmente a religião dos outros, é definida na missão e no museu, o que se traduz num processo de culturalização do religioso que tem várias implicações, no modo como os Países Baixos, por exemplo, se imaginam como nação secular e pós-colonial, e de facto alguns destes objetos que materializam concepções e práticas religiosas foram recolhidos pelos missionários como resultado direto das suas atividades de evangelização em contexto colonial. Em dado momento foram considerados incompatíveis com a prática e com a crença cristã e, portanto, retirados de circulação, acabando nas mãos dos missionários de maneiras que precisamos de investigar e, por isso, tornam-se sinais da conversão, ou aquilo que alguns autores chamam troféus missionários. Esta é, sem dúvida, uma das linhas de análise que podemos e devemos seguir e que convida a uma atenção específica sobre a religião e como ela é materializada através dos objetos e da sua recolha. Mas uma segunda linha segue as práticas religiosas de coleção e permite-nos expandir este enfoque para analisar o papel de atores religiosos como os missionários, mas também os seus interlocutores, catequistas, evangelistas, cristãos, etc., na constituição deste património. E esta é uma diferença muito importante porque nos permite ir além de pressupostos e ideias feitas sobre o que é uma coleção missionária e reconhecer a enorme diversidade de materiais que estas agregam, mas sem descartar a questão sobre o que é que significa ser um missionário a recolher determinados itens. Nenhuma destas duas linhas de investigação permite contar a história toda da relação entre missionários e património colonial nos museus, e as duas práticas sobrepõem-se, sem dúvida, mas acho que esta abordagem dá margem para analisar as múltiplas dimensões subjacentes às coleções missionárias, bem como as transformações das práticas museais e do modo como estas se interceptam pelos missionários, muitas vezes batendo a fronteira entre o missionário e o colecionador etnógrafo, entre o religioso e os seculares. Finalmente, claro que precisamos de considerar o modo como estas práticas se inscrevem e se inscreveram na situação colonial, portanto é importante perguntar não só pelas contingências e agentes envolvidos na coleção, mas também pelo seu impacto a montante e a jusante do momento de recolha. Bem, gostaria então agora de falar mais concretamente sobre a investigação que tenho feito e que se foca no caso das coleções reunidas pelos espiritanos neerlandeses em Angola. E este enfoque nos espiritanos é já um resultado da história recente do cristianismo na região, da atual Angola, uma vez que eles se tornaram na presença missionária católica mais proeminente a partir do final do século XIX e, grosso modo, até à independência em 75.
E, na verdade, eles estão ainda ativos no país, como mostra esta imagem das celebrações dos 150 anos da presença da congregação em 2016. Portanto, a probabilidade das coleções missionárias e mesmo não missionárias da região estarem, de algum modo, ligadas às atividades dos puritanos é bastante alta. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a congregação, sobre a história da congregação, mas queria sublinhar que esta história é marcada por ambivalências e tensões, porque apesar dos puritanos terem beneficiado do privilégio e dos apoios concedidos às missões católicas em contexto colonial português, eles foram também em diversos momentos vistos como suspeitos pela administração colonial, já que a maioria dos missionários puritanos não era portuguesa. Entre estes missionários estrangeiros, portanto, muitos vinham dos Países Baixos. E a presença dos puritanos neerlandeses em Angola é bastante tardia, aliás, posterior à Segunda Guerra Mundial. E isto tem, obviamente, um impacto direto no que vamos encontrar no museu. Portanto, investigar estas coleções constitui uma oportunidade dupla, porque, por um lado, permite explorar as perspectivas de missionários estrangeiros sobre a missão e a coleção num território de outra potência colonial, e segundo, porque estas perspectivas se tornam especialmente relevantes quando consideramos o facto de elas se referirem a um período, grosso modo, entre os anos 40 e os anos 70, que tem recebido muito menos atenção nos estudos sobre coleções, que se concentram, por norma, entre o final do século XIX e o início do século XX. Portanto, várias questões precisam de ser investigadas, nomeadamente o que levou estes puritanos neerlandeses a reunir objetos culturais angolanos e a trazê-los para os Países Baixos neste período, como é que as práticas de coleção se arrolaram no momento em que tanto impérios como missões procuravam fazer face à intensificação das tensões sociais e políticas, e será que estas coleções nos podem dizer algo sobre as populações africanas cristianizadas que se viviam então as tensões de um império em colapso? Estas três imagens agora que apresento aqui captam três momentos diferentes deste período conturbado, a partir das fontes espiritanas neerlandesas. Portanto, do lado esquerdo temos um texto publicado em 54, num periódico em que se fala de Angola como o grande bastião das missões africanas. No meio, uma fotografia do novo edifício do Africa Museum, aberto em 58, cuja proposta preconizava uma valorização das culturas africanas através dos objetos, e do lado direito um outro texto descrevendo o início da Guerra de Libertação, publicado menos de uma década depois do primeiro. Portanto, periódicos como estes e outras publicações missionárias são algumas das fontes que eu tenho analisado, a par do trabalho com as coleções propriamente ditas e com os arquivos dos museus, e ainda uma terceira fonte muito promissora que comecei a analisar recentemente e que consiste num conjunto de 14 entrevistas com os puritanos que trabalharam em Angola, feitas depois do seu regresso entre meados dos anos 70 e inícios dos anos 80. Estas entrevistas são muito promissoras porque alguns dos entrevistados estão também associados a coleções no museu. Portanto, agora passaria a dar brevemente uma noção do trabalho que tem em curso, isto é tudo trabalho em progresso, e que assenta em duas frentes. Por um lado, produzir uma panorâmica das coleções missionárias em Angola, hoje no Museu Nacional das Culturas do Mundo, e por outro, selecionar e aprofundar estudos de caso. E, portanto, no que diz respeito à panorâmica, precisei dar um passo atrás e averiguar outras associações missionárias para além dos puritanos com as coleções da região existentes no museu. E, portanto, numa primeira fase comecei por tentar identificar estas associações na base de dados do museu, o TMS, e depois numa segunda fase passou por gerar informações sobre datas, áreas, modos, motivações e enfoques das práticas de coleções puritanas. E estes passos vão-me permitir dar conta de algumas tendências e padrões no envolvimento missionário neerlandês com os objetos culturais angolanos e com a sua patrimonialização. Portanto, com a ajuda conservadora das coleções africanas, fui avançando nesta análise, sobretudo por exclusão de partes, devo dizer, e considerando separadamente os acervos. Isto levou-me a um número de cerca de 3.000 entradas de potencial interesse, sendo que a dificuldade de lidar com a base de dados depois aumentou drasticamente. Não sei se alguns dos que estão aqui também têm essas dificuldades, mas que me levou a ter que fazer listas manuais com nomes e datas e outra informação. E aqui está só um pequeno sumário de alguns dos elementos mais significativos deste levantamento e que permitem desde já tirar algumas conclusões, nomeadamente sobre a escassez e o caráter indireto das associações com as missões protestantes. É patente aqui, por exemplo, na obtenção de um quici por uma sociedade protestante através de um comerciante
de um comerciante neerlandês baseado na região da embocadura do Congo e doado ao Museu de Roterdão em 1894. Esta sociedade, portanto, não estava ativa nesta região, portanto, adquire o objeto para o seu museu, que depois doa ao Museu de Roterdão. Ou, por exemplo, a compra pelo Museu de Etnologia em Leiden de uma figura de Santo António a um negociante de arte em Amsterdão em 1954. Sendo que esta figura, descobri recentemente, tinha pertencido ao missionário britânico batista John Wilkes, que trabalhou na antiga missão de São Salvador do Congo no início do século XX. Outras associações indiretas com a atividade missionária são visíveis na doação, por exemplo, pelo professor de Teologia Van Barren ao Museu de Etnologia de Leiden, mais uma vez, em 49, com alguns objetos obtidos através de missionários do terreno, ainda não descobri quem, e ainda, finalmente, as associações diretas. Portanto, a coleção adquirida pelo Museu de Etnologia ao padre Jan Vissers, em 52, e, finalmente, todo o acervo do Africa Museum, ainda que este se tenha constituído desde cedo, não apenas através das redes missionárias espiritanas, mas também pela compra de objetos em negociantes da chamada arte tribal. Portanto, salienta-se aqui desde já a predominância das ligações com a missionação católica e dentro desta com as práticas de coleção e musealização espiritanas e que refletem as histórias misturadas e transimperiais do cristianismo em Angola. Como já tinha assinalado antes, o facto da maioria destas coleções ter sido recolhida depois da Segunda Guerra Mundial é também um fator a salientar, num período que é marcado por mudanças rápidas na conceptualização e prática da missão e também pela luta política pela independência. Portanto, neste momento, o meu enfoque reside em rastrear as associações entre os espiritanos que trabalharam em Angola e as coleções, e até agora consegui identificar mais ou menos 20 nomes, de alguma forma envolvidos com práticas de coleção. E gostaria de terminar com umas breves palavras sobre o estudo de caso que tenho vindo a aprofundar e que se centra nos irmãos Jan e Franz Vissers, cujos nomes figuram na panorâmica com mais de 60% das entradas registadas. E na entrevista feita a Vissers depois do seu regresso de Angola, em 71, ele refere que era conhecido na área da sua primeira missão, em London, um dos pontos roxos do lado do canto superior esquerdo, aqui no mapa, como Padre Nessassa, uma alcunha que usa a palavra portuguesa padre e a palavra local para provérbio, portanto qualquer coisa como Padre dos Provérbios ou Padre Provérbio, sugerindo que as pessoas o viam como um padre que tinha um interesse especial em provérbios. E aqui vemos uma fotografia de Vissers tirando notas sobre uma tampa mostrada por uma jovem mulher acompanhada por 3 crianças. Certamente uma fotografia encenada, mas enfim. Sendo os provérbios um modo de aprendizagem importante das línguas e do acesso ao mundo das normas sociais para os missionários, e o Vissers escreve sobre isto, nesta região, como alguns daqui saberão, os provérbios apareciam também representados em vários objetos, nomeadamente nas conhecidas tampas de panela que Vissers e outros missionários colecionaram às centenas. Mas Vissers foi um colecionador prolífico, um escritor prolífico, muito para além das tampas às quais o seu nome aparece associado. Nascido de uma família numerosa, em que 4 dos 8 filhos se tornaram missionários, Vissers foi ordenado em 1940, mas teve que esperar pelo fim da guerra para partir em missão, o que aconteceu apenas em 46, juntamente com nada menos do que 28 missionários neerlandeses que partiram para trabalhar em Angola. Vissers trabalhou durante 25 anos em Angola, entre 46 e 71, e o seu irmão continuou a trabalhar até 75, regressando devido ao início da Guerra Civil. E é notório para mim que a longa guerra de libertação que se iniciara em 61 não motivou a sua partida, não obstante a escalada de tensões na região onde ambos trabalharam e recolheram objetos no noroeste de Angola. Aliás, os dois terão sido transferidos mais para sul para a missão de Luquemo, perto de Malange, se vê ali embaixo, precisamente devido às tensões entre os portugueses e os Bakong, sobretudo os Bakong protestantes, e Vissers refere na entrevista ter sido preso pela PIDE, apesar de eu ainda não ter conseguido apurar em que circunstâncias. Portanto, situar as práticas de coleção de Jan Vissers e do irmão neste contexto é fundamental. Segundo a minha estimativa,
O nome de Víceres aparece associado a 582 entradas na base de dados do museu, mas também, para além do tamanho da coleção, outros aspectos tornam este caso interessante, nomeadamente a documentação, as suas publicações, a entrevista, que tem mais de 8 horas, a riqueza da documentação arquivística, que inclui referências a nomes de pessoas e lugares, e finalmente também o facto de 2 outros museus terem coleções reunidas pelos irmãos, nomeadamente o Museu de História Natural de Nova Iorque e o Museu Etnográfico de Antuérpia, na Bélgica. Portanto, estas coleções permitem discutir as redes de coleção e circulação de objetos neste período, redes transnacionais, transimperiais, para além destas fronteiras, e o papel dos missionários nestas redes como homens no terreno. Tenho estado ocupada a agregar informação e acho que este tipo de tabela é familiar para muitos dos que aqui estão. Portanto, sobre as coleções associadas aos 2 irmãos, os processos de recolha, isto é um trabalho moroso, mas ainda em progresso, e espero finalmente conseguir afunilar em breve mais a análise a uma escala mais micro, de maneira a conseguir começar a descartar-me da figura do missionário. Portanto, aprofundar a uma escala micro, parece-me que é a única via que podemos para adensar esta história dos objetos. E tenho vindo a fazer isso ultimamente, com um enfoque num conjunto de crucifixos e objetos ligados ao poder que Víceres obteve de uma série de chefes dos grupos Bakongo, que ele identifica como Assolongo, Essikongo e Mbamba. E aqui estou basicamente a mostrar um mapa onde eu tento identificar as aldeias que ele escreve, sobre as quais ele escreve, onde ele recolheu objetos. E, portanto, interessa-me perceber especialmente a disponibilidade destes chefes, talvez católicos, num contexto como o noroeste de Angola, neste período. Portanto, a disponibilidade destes chefes para fornecer estes objetos a Víceres e facilitar o seu acesso a outros, nomeadamente as famosas pedras tumulares desta região, durante este período. E acho que me fico por aqui. Obrigada. Agora passamos ao Carlos Batista, a última comunicação do painel. Depois abrimos então o tempo de debate. O Carlos Batista, que integra também o projeto Transmate, certo? Portanto, é técnico do Museu Municipal de Santos Rocha e atualmente é doutorando de História e Filosofia da Ciência, do curso, programa de doutoramento de História e Filosofia da Ciência da Universidade de Évora. Eu presumo que sejam mais algumas repercussões do projeto Transmate também. São repercussões. São repercussões. Muda as políticas públicas e as políticas individuais. Ok. Obrigado. Então, bom dia a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite da doutora Elizabeth do projeto Transmate. Primeiro, para fazer parte do projeto, e em segundo, para apresentar hoje aqui uma pequena comunicação sobre um caso de estudo de umas fotografias ou de umas albuminas de José Augusto Cunha Moraes, que estão no museu e que não sabíamos de todo como entraram no museu. Fotografias permeiam as atividades diárias dos museus a todos os níveis, nas exposições, na gestão de coleções, em publicações, publicidade e até em merchandising. Nos arquivos habitam em grande número. Aliás, como ontem vimos, grandes arquivos fotográficos do Museu de História, do Museu Nacional de História Natural, do Museu Nacional de Antropologia, ou seja, conjuntos imensos de fotografias. Mas raramente são importantes, mas regra geral são invisíveis. Apesar de demonstrarem e definirem as práticas museológicas, peço desculpa, andei com isto para a frente, as práticas museológicas reproduzirem valores e sistemas de conhecimento, por vezes conhecemos muito pouco sobre elas e o que fazem nos museus. E conhecemos ainda menos os contextos em que elas entram nos museus e até a realização das mesmas fotografias. What are photographs doing in museums? Partindo desta pergunta de Elizabeth Edwards e Ella Hevelians,
Pretendo, com esta comunicação, colocar a fotografia no mesmo patamar do estudo de proveniência dos objetos e traçar de que forma um conjunto destas albuminas dos geólogos da Cunha Moraes entra no Museu Santos Rocha. Para isso, visitarei também a sala de comparação no final de 800, em busca de respostas sobre a relação da fotografia com as coleções etnográficas e o seu papel também no discurso expositivo da própria sala. Este trabalho obrigou-me a mergulhar na origem da imagem fotográfica associada à etnografia, à antropologia, à arqueologia comparada. Era uma realidade completamente desconhecida, apesar de eu estar muito envolvido com a fotografia, do ponto de vista técnico, tecnológico, prático. Para vocês terem um bocado porque é que eu gosto de fotografia, eu replico processos fotográficos oitocentistas, historicamente informados, a técnica do colódio úmido, a técnica da calotipia, o daguerreótipo. Eu tenho, nos últimos anos, tentado replicar esses processos e perceber as dificuldades que esses processos tinham, não é? E aliás, com este trabalho, alargar o espectro do conhecimento de como é que seria a fotografia em contexto exploratório, em contexto de exploração, digamos, a fotografia em climas tropicais. Porque fotografar em película não é a mesma coisa que fotografar com colódio úmido. A temperatura é, por exemplo, um inimigo muito grande do colódio úmido. E no início, aliás, falarei só mais à frente um bocadinho disto, muito brevemente, mas queria-vos dizer que achava muito estranho como é que se conseguia realizar tantos clichês na década de 80 do século XIX em climas tropicais. Porque não sei se há aqui alguém que pratica colódio úmido, mas sabe que o revelador, o processo tem que ser feito em 15 minutos e o revelador, quando colocamos na emulsão do colódio úmido para revelar a fotografia, ela é feita em 15 minutos, mais ou menos, a temperatura é essencial. E direi que acima dos 20 graus do revelador, a fotografia desaparece. Okay? Não há hipótese, o sulfato de ferro derrete qualquer imagem que seja feita. E causava-me estranheza perceber que estes fotógrafos, como é que eles faziam? Seria o colódio úmido? Bom, depois cheguei à conclusão, por exemplo, geólogos da Cunha Moraes, a partir de 77 do século XIX, já fotografa em chapa de gelatina de prata, pronto, em chapa seca, como se chama, não é? Elas começam a ser comercializadas na década de 75 pronto, ele começa já a usar. Por isso, o grande núcleo fotográfico, o grande núcleo de recolha fotográfica dos geólogos da Cunha Moraes é feito em chapa seca de gelatina e não em colódio úmido. Por isso, aquela ideia que temos de que seria necessário um contingente de carregadores gigantesco para transportar um estúdio portátil, porque tem que ser tudo realizado numa câmara escura, transportar talvez também uma tenda, um estudo efêmero para realizar estes clichês, se calhar não seria bem assim. Peço desculpa a esta pequena parte, mas era só para vos colocar mais ou menos a par o porquê deste meu trabalho sobre a fotografia, porque da história da fotografia percebo muito pouco. Okay? Pronto. O que é que eu vou fazer? Vou fazer uma visita e explicar-vos qual foi o caminho da minha investigação sobre estas fotografias. O que é que eu vou fazer? Vou visitar a sala de comparação e perceber se existia fotografia. Se para Santos Rocha a fotografia é importante para a comparação. Bem, quando eu cheguei ao museu em 2018, ao Museu Santos Rocha, procurei fotografias sobre arqueologia, o que é que havia. Mas Santos Rocha não usou muita fotografia para o registro arqueológico. Existem muito poucas fotografias sobre a prática arqueológica de Santos Rocha. Mas na sala de comparação encontramos, porque isto nunca é um trabalho individual, encontramos, isto é a sala de comparação na Casa do Paço, ou seja, no primeiro sítio em que o museu é instalado. Esta fotografia será entre 84 e 99 e temos no meio, entre estas panóplias fantásticas de objetos, temos do lado direito
uma fotografia única na sala de comparação, juntamente com crânios e restos humanos. Nós sabíamos que para Santos Rocha a comparação era importantíssima e na linha dos estudos franceses e da dinâmica francesa sobre a arqueologia comparada, Santos Rocha está completamente embrenhado e comprometido com essas linhas de pensamento. Aliás, não vou falar muito sobre comparação, porque a doutora Elizabeth, a professora Raquel Vilaça e a doutora Ana falarão com muito mais propriedade que eu sobre comparação nos museus. Mas falarei, sim, mas eu queria dizer é que Santos Rocha não está completamente aliado do estudo dos tipos humanos, da antropologia física e o que é que ela representa para os museus. Aliás, vou citar aqui uma pequena passagem do arqueólogo português, da série 1, do volume 3, de 97, que Santos Rocha faz um pequeno périplo pelo museu e chega à sala de comparação, explicam, agradece aos doadores, as peças, pronto, faz uma pequena... e escreve: nesta sala comecei a organizar uma coleção de crânios humanos. Se até ao presente não se tem feito no museu estudos antropológicos de alguma importância, penso que alguns deverão fazer-se num futuro próximo. E por isso é forçoso ir preparando os exemplares necessários. Dirão talvez que semelhantes estudos não são da índole do museu, mas Vossa Excelência não ignora que a descrição do tipo humano faz parte da etnografia e que sem o auxílio da antropologia não podemos adquirir uma verdadeira noção dele. Ok. Santos Rocha, nós sabemos que na comparação à arqueologia, na comparação arqueológica, ele está completamente comprometido. Mas também dá nota de que também está comprometido com a antropologia física e com o estudo dos tipos humanos da etnografia. Pronto. E agora, só ver um bocadinho de água. Aqui tem uma tentativa de chegar à fotografia que temos, ou seja, fiz novamente um pequeno zoom e chegamos a esta fotografia de um chefe Lipantué. Aqui tem cópia de fotografia de um guerreiro índio do México. Isto são as fontes primárias. Esta é a única fotografia no contexto da comparação, eu devo referir, porque existem outras fotografias no catálogo geral, mas esta é a única fotografia no contexto da comparação e do estudo dos povos que aparece no catálogo geral de 1905. Acho piada porque Santos Rocha, conhecendo a legenda original, opta por escrever algo diferente. Ele aqui escreve cópia de fotografia de um guerreiro índio do México. Na verdade não é uma cópia, é uma fotografia, é um processo fotográfico fotomecânico, é uma fototipia, mas está reconhecida como uma cópia de fotografia, mas é um processo fotográfico. Mas a verdadeira, e tenho que aqui ler, a verdadeira legenda desta fotografia é assim: Armaria de Madrid, traje completo de um chefe Lipantué, morto em 1831 por tropas mexicanas. Não sei porquê, não sei com que intuito, não encontrei nada nos escritos deles, porque é que ele opta por escrever uma legenda diferente da que realmente está na fotografia. A fotografia existe ainda hoje, está emoldurada no nosso arquivo fotográfico, ainda na moldura original. Moldura original, peço desculpa, moldura original na fase posterior, mas eu já lá cheguei. Pronto. A sala de comparação, quando o museu passa para os espaços do Conselho, a fotografia continua na sala de comparação. Desta vez longe dos restos humanos, dos crânios, e colocada na vitrine B, que é a vitrine da América, ou das Américas. Okay? Inicialmente fez-me confusão porque é que o índio Lipantué, que é uma tribo do norte do México e da América do Sul, da América, dos Estados Unidos da América, fazia parte de uma descrição que não tinha, ou seja, era anacrónica, não casava com objetos, não casava com nada. Mas Santos Rocha é explícito. A vitrine B é da América. E aquela fotografia fazia parte
do conjunto. Ou seja, e se vocês virem em 99, ela é um objeto no meio dos objetos. Bom, e agora passando, isto é o que se conhece das fotografias na sala de comparação, ou de fotografia na sala de comparação, na museografia, na exposição. E agora passamos para o problema maior, que foi a coleção Cunha Moraes. Eu optei por converter o meu caderno, o meu livro de notas, na apresentação. Porquê? Porque eu venho-vos explicar realmente a forma como é que eu pensei o estudo e como é que ele foi se ramificando. Eu chamo de coleção Cunha de Moraes e nós não tínhamos conhecimento nenhum de como é que essas fotografias tinham entrado. Pronto. Desculpa, não é este. O computador é um bocadinho lento, eu faço aqui uns atalhos. Pronto, a coleção é constituída por 21 cartas da visite, 10 cartas de cabinet e 5 cartas que, apesar da fotografia ser tamanho cabinet, o cartonado é o tamanho imperial. Então eu classifiquei como sendo imperial. Um tamanho maior, um cartonado maior, eu já vos vou mostrar. Pronto. Estas fotografias são todas anteriores, ou seja, nós conseguimos datá-las entre 79 e 82. São fotografias anteriores aos álbuns de José Augusto da Cunha Moraes, ou seja, antes dele fazer parte da Sociedade de Geografia de Lisboa, antes de fazer parte do movimento da Sociedade de Geografia de Lisboa. Aliás, se calhar são estas fotografias que o fazem envolver-se nesta dinâmica da exploração africana e passa a ser um dos fotógrafos do sistema das políticas colonialistas. Estas fotografias são anteriores. Vamos também mostrar mais o conjunto. Estas são as cartas cabinet. Falta aqui uma que vou deixar para o fim. E aqui as tais cartas imperiais. A fotografia é tamanho cabinet, mas o cartonado é o tamanho imperial. Este aqui já faz parte dos primeiros álbuns que ele comercializa. Todas estas eram vendidas em formato de álbum, mas em caixa, ou seja, colecionáveis. Ele começa a vender estas fotografias de forma colecionável, ou seja, peço desculpa pela forma como vou dizer, mas como se de cromos se tratasse. Okay? A pessoa compra a caixa, vai comprando hoje, compra uma fotografia, amanhã compra outra e assim por diante. Ok. Esta fotografia apresentava N problemas. Um deles era a atribuição do fotógrafo. Porque acontecia uma coisa muito estranha nestas cartas de visita, principalmente. Temos a fotografia que nós sabemos, pela bibliografia, por todas as fontes, que é de José Augusto da Cunha Moraes, mas o cartonado na parte traseira remetíamos para outro fotógrafo, Artur Morin, um fotógrafo de Coimbra. E foi aqui que a coisa ainda começou a complicar, a adensar. E por isso é que eu vos queria explicar que tentar perceber onde é que vinham as fotografias deu origem a uma ramificação gigantesca do trabalho. Pronto. Então como é que chegámos à conclusão? Eu andei de volta disto, tentei perceber quem era Artur Morin. Eu vou tentar ser rápido. Tentei perceber quem era Artur Morin. E recorri à ajuda do professor Alexandre Ramírez, a quem agradeço imenso, que me ajudou a deslindar esta personagem. Artur Morin foi um fotógrafo que passou muito brevemente por Coimbra, em 1879, trabalhou no laboratório de Augusto dos Anjos, outro fotógrafo famoso de Coimbra, que se chateia com ele. Aliás, na imprensa da altura há uma grande rixa entre os dois fotógrafos. E posteriormente, o que nós pensamos é que Artur Morin regressa à França e vende o cartonado todo que ainda tinha por utilizar à família de Cunha Moraes, porque nesta altura Clemente da Cunha Moraes, tio de José Augusto da Cunha Moraes, tinha uma empresa fotográfica, uma loja fotográfica na mesma rua, em Coimbra. Aliás, é interessante perceber com estas cartas de visita, com este erro nas cartas de visita, conseguimos perceber que as fotografias, os clichês são retirados
são feitos em Angola, mas são reproduzidos em Coimbra. Ou seja, os negativos são enviados para Coimbra e são realizadas as albuminas em Coimbra, por causa do cruzamento destes dados. O que é interessante também pensar que não eram feitas em África. A ideia era mesmo ser vendidas em Portugal. Ok? Pronto. Como é que conseguimos lá chegar? Porque é que sabemos que são mesmo do Cunha Moraes? Estão a ver este rebordo vermelho do cartonado que não tem nenhuma chancela. Se olharmos na fotografia anterior, alguém colou a albumina no lado branco onde não tem chancela, que era assim que deveria ser, e aqui colou no lado errado. Okay? O cartonado é o mesmo, mas colado no lado oposto. Não sei se me consegui fazer perceber. Pronto. Vamos voltar aqui atrás, desculpa. Não vou alargar mais, mas o estudo destas fotografias levou-me a todos estes caminhos que vocês veem aqui, a relação com os objetos e com a proveniência, os processos fotográficos, que já falei anteriormente, os primórdios da fotografia em Angola, porque José Augusto da Cunha Moraes não é o primeiro fotógrafo a fotografar povos de Angola, naturais de Angola, mas pronto, isso deixarei para outras leads. E o que eu vos queria muito brevemente falar é a relação que as fotografias, de uma forma não direta, mas indireta, tinham com os objetos do museu. Esta fotografia é um dos exemplos, só vou mostrar esta, é um dos exemplos em que há uma relação direta destas fotografias ilustrando os objetos do museu. E eu continuava com o problema de não saber como é que elas tinham entrado e o porquê. Eu chego já quase a essa conclusão. Pronto, isto é uma incorporação de uma pessoa da Figueira, de Francisco Abreu Cabeto, uma atração. É do como português, é uma rabeca, um instrumento musical, que também está representado numa das cartas de Carinho. Pronto. Vou adiantar porque o tempo já não tenho tempo. Pronto. Esta investigação, andei de volta disto uns 7 meses, não a tempo inteiro, mas assim aos bocadinhos, quando podia, fazer este trabalho. Não é? No meio do trabalho do museu, no trabalho de inventário, todo o trabalho que temos diariamente. E agradecendo desde já à minha colega Maria José Gomes, que é a nossa fonte primária, na verdade, porque conhece tudo daquele museu e todos os pequenos papelinhos que estão escritos e colocados dentro do envelope que ela já leu, encontrou esta nota de despesa da década de 80 do século XX. Abonei a importância de 1800 escudos para o pagamento de uma coleção de postais antigos de África. Ok, eu andava errado há 7 meses. Eu pensava que estas fotografias tinham entrado no século XIX e andava à procura da forma de investigação romântica. Vou encontrar aqui qualquer coisa fantástica de um doador e arranjar aqui uma ligação extraordinária. Arranjei na mesma. Isto é uma relação extraordinária, já vos vou explicar o porquê. Mas eu pensava que seria alguém do ciclo de José Augusto da Cunha Moraes, pronto, algo assim do género. Alguém que pudesse fazer parte da Sociedade Arqueológica da Figueira, que estivesse envolvido com fotógrafos e com a Sociedade de Geografia. Isto foi a minha premissa, mas quer dizer, quando eu olhei para estas fotografias, fiquei maravilhado e é este o caminho, mas afinal não é. Não foi completamente. Estas fotografias foram adquiridas na década de 80 e pela antiga conservadora, a doutora Isabel Pereira, a quem eu a semana passada... Isto foi encontrado há 3 semanas atrás, só para vocês terem mais ou menos a noção do timing deste trabalho. Esta semana ainda entrevistei a doutora Isabel Pereira e fui à procura do motivo pelo qual a levou a comprar estas fotografias, estas albuminas. E ela disse: filho, eu comprei isso porque estava farto das fotografias que estavam na sala de comparação, da sala de etnografia. E eu queria ver se dava uma reviravolta à sala e eu estava fartinha das fotografias, que eu penso que agora será o trabalho a seguir, será procurar as fotografias e a exposição
da década a partir da década de 70, salvo erro, peço desculpa se estou, doutora Ana, 80, se estou aqui a cometer uma gafe, e será, já encontrei uma fotografia ou duas que me parecem ser fotografias do Jorge Dias e da Margot Dias que estão a ilustrar, mas sem certezas, porque tenho agora que escavilhar essas fotografias e se calhar até pedir ajuda aqui ao museu. Mas pronto, ela queria retirar essas fotografias e colocar fotografias que se aproximassem mais que os objetos, ok? Que se aproximassem mais, perpetuando uma ideia romântica e exótica do nosso gosto por estas coisas. Pronto, eu deixei esta fotografia para o fim e como vocês repararam, eu deixei de lado caras de pessoas. Ainda ontem as colegas do Museu de História Natural falaram e bem, e estamos aqui também para isso, não é só para demonstrar os trabalhos, mas para também criar um espírito crítico e contemporâneo sobre estas questões da descolonização, da restituição de objetos, da biografia dos objetos, e em conversa com a doutora Elizabeth seguimos pensámos e concordámos que de uma forma simbólica a retirar as caras a estas pessoas na apresentação. Porque todas elas, nós não sabemos todos os contextos em que elas são retiradas, ou quando eu digo retiradas é fotografadas, não sabemos esses contextos. E esses contextos, por vezes, não são assim tão simples, são realmente sensíveis, como as colegas ontem falaram, e muito bem, sobre estes espólios fotográficos. Aliás, devo-vos, de uma forma pessoal, tudo o que me atrai nestas fotografias também me afasta delas. Quando mergulho nesta temática, também me afastam, porque parece que estou a revisitar esse gosto pelo exótico, mas pelo exótico, se calhar, não muito justo. Pronto, eu também queria-vos dar a minha perspectiva pessoal sobre tudo o que me atrai, afasta-me delas. Deixo-vos só, acabando, e peço desculpa que me alonguei demasiado, eu sou muito tata-bitata e peço desculpa a todos. Deixo-vos só com uma passagem de uma carta de José Augusto da Cunha Moraes, que foi publicada na Arte Fotográfica em 84, e passo a citar. De manhã chegamos a um acampamento, cubatas de palha através das quais se via o céu. O sol, ainda do lado por algumas nuvens, devia dentro em pouco apresentar-se com todo o seu esplendor. Um verdadeiro sol tropical. Tínhamos passado uma desagradável noite de tiboia, sacudidos continuamente pelo rápido marchar dos carregadores, refrescados por um cacimbo frio e penetrante. O que eu vos quero dizer é que, apesar de ser uma descrição bonita do ponto de vista do que se passa à volta, também reflete uma violência relativamente promíscua. Fomos sacudidos constantemente pelos carregadores. E a relação entre estas fontes e as fotografias, como eu dizia, que me afastam delas, que me atraem, eu fico maravilhado por esse exotismo, pela perfeição fotográfica. O Cláudio Rúmido e as chapas de gelatina são fantásticas. A minha paixão pela fotografia não tem medida, ok? Mas também me afastam dela. Pronto. Queria só terminar fazendo pequenos agradecimentos a toda a equipa do Museu Santos Rocha. Não vou, já disse o nome, já referi a Maria José, mas toda a gente sabe, muitos não estão aqui, por isso todos eles. À doutora Elizabeth Pereira pelo desafio, ao professor Alexandre Ramírez por me puxar as orelhas e me mostrar como é que se investiga em fotografia, e à doutora Isabel Pereira por me ter ajudado a chegar ao objetivo do meu trabalho. Obrigado a todos, espero que não tenha sido muito maçador. Obrigado, Carlos. Peço então para virem para cá os outros oradores, virem para a mesa, porque abrimos 10 minutos de debate para
não atrasar os trabalhos. Ontem havia um microfone? Sim, já. Lá ao fundo temos a Maria e a Catarina Madruga. Bom dia. Obrigada a todos pelas vossas apresentações. Eu queria mais falar ou discutir aqui as fotografias também, porque pronto, também é uma coisa que foi um processo. Eu vi o Carlos neste processo e foi super interessante. Maria, desculpa interromper. Aliás, este trabalho começou pela Maria. A Maria mostrou-me as fotografias. Eu disse: epá, isso é dos jogos da Cunha Moraes. Podíamos fazer qualquer coisa sobre isso. Pronto, peço desculpa interromper. Não, eu só queria tocar na tua questão, que tu não falaste, porque também se calhar não tiveste tempo, mas que eu acho que é muito interessante trazer para este contexto, que é o que é que estas fotografias estão a mostrar também, não é? Porque o que me atraiu nas fotografias é diferente do Carlos, não é? O Carlos interessa-lhe o processo, esta história, e eu estava interessada, era bem, como é que estas fotografias, há uma, por exemplo, que nós temos um local assim abaixado, não é? E duas mequises, estas figuras, não é? E pronto, e nós encontramos um artigo se calhar vou dizer o nome incorreto do autor, Ayn Van Hee, que escreve este artigo, Agents of Order and Disorder com Gumi Kizzi, e que ele explica, trabalha sobre esta fotografia em particular e diz, bem, isto mostra como nós, na história e no final do século XIX, víamos estes objetos, não é? Porque está-se a reproduzir ali um cenário que não é real, não é? Mas que mostra como os europeus acreditavam que aqueles objetos funcionavam como deuses, não é? Que eram idolatrados, quando não era assim que funcionavam. Mas acho que isso é muito interessante porque é esta também narrativa que está dentro do museu associada a este objeto no final do século XIX, não é? Aquela que está associada ao Manquise, aquele objeto que eu falei ontem, o deus da guerra, tem essa categorização, não é? De deus, de ídolo, portanto, há todos estes significados dos objetos nos museus e associados a esta altura, e isso é muito interessante ver nessas fotografias, ou como eles colocam aqueles panos e recriam todo um ambiente, não é? À volta das pessoas que estão a fotografar. E acho que isso também super rico e super interessante, não é? Ou, por exemplo, também, não sei se queres falar sobre isso, porque infelizmente não mostraste que há uma fotografia que tem uma pessoa com um objeto que existe um muito semelhante lá no museu, não é? E o Carlos notou bem, isto é mesmo assim engraçado, caricato, porque aquilo nem sequer funcionava, era uma viola que estava sem cordas, portanto estamos ali a reproduzir não é? Como é que é essa? Mas aliás, o exemplo que eu dei, a Rebeca não tem cordas, aliás, isso é comum na fotografia. Maria, vou passar à Catarina Madruga e depois aqui à frente. Ficamos atrasados. Obrigada, bom dia a todos. É só, no fundo, pedir um bocado um comentário extra a cada um de vós. Para o José Luís Cardoso. No fundo, falar hoje, a minha pergunta é um bocadinho uma provocação. Falar hoje do Alexandre Rodrigues Ferreira como um naturalista, será que ainda podemos fazer isso, ou qual é o interesse da Academia das Ciências em ainda fazer isso ou não, à luz da tese de doutoramento da Patrícia Marques, que fala destas expedições e deste contexto histórico-político do ponto de vista da definição da branquitude e da negritude e do papel destas coleções nessas definições, digamos assim, de oposições do outro, etc. Portanto, essa é a minha provocação. Para a Ana Rita, obrigada pela tua apresentação. Queria só perguntar qual é o teu comentário em relação à competição interimperial que está sempre por detrás da constituição, não só de coleções, mas de museus, e não só, portanto, da definição, claro, do que é o espaço do religioso, mas sobretudo, nesta dicotomia. E eu agradecer ao Carlos pela sensibilidade à materialidade, mesmo quando as coisas são fotografias e imagens, e talvez pedir um comentário acerca do que é este processo de digitalização que nós estamos todos a tentar pensar das coleções e o que é que acontece ao objeto digital. Obrigada. Peço para vir fazer aqui à frente uma última pergunta e depois peço para responderem e continua-se no intervalo. Vai passar às 11. Obrigada.
será sintética. A minha primeira questão será para o professor José Luís Cardoso. O contexto e a pertinência do funcionamento da Academia das Ciências em contexto, eu acho que é extremamente útil para todo este debate, de modo de percebermos também onde é que se vão buscar as matrizes do século XIX. Pronto, um pouco em jeito de comentário. Em jeito de sugestão, se as biografias dos itinerários destes objetos no século XIX, não só em Lisboa, mas também para fora do contexto português, os objetos que vão para Paris, se também não serão parte importante desta história de itinerários e de deslocações das coleções. Concretamente, nós temos do Brasil para vários pontos de Portugal, para mostraste Coimbra, Ajuda e depois as histórias dentro de Lisboa, mas também temos o outro contexto que é o Geoffroy de Saint-Hilaire, que traz o catálogozinho bem organizado para levar para Paris e nunca vai de Paris para Portugal. E, portanto, aí também são outros trânsitos. E depois as contingências. Eu lembro-me sempre do professor Bragança Gil explicar que ainda bem que o Geoffroy era muito pouco nacionalista. Levou tudo para Paris porque com os 2 incêndios que a Politécnica teve, se tivesse ficado cá, pronto, não há contra documentação em história, mas também esta ideia destes trânsitos por todo um espaço atlântico que estas coleções no espírito das luzes. Eu acho que é muito importante recordarmos aqui a importância das luzes, que faz ponte com o que a nossa colega demonstrou ontem com os museus espanhóis. Portanto, e não entrarmos assim de repente no século XIX e no século XX, que tem outros contextos. Para a Rita, se é possível comparar o seu trabalho desta corrida à Angola, que estava mesmo na moda, com o que o Paulo ontem nos mostrou aqui do espólio fotográfico, do espólio das missões da Agência Nacional Ultramarina. Para o Carlos. Então vou encostar. Eu tenho uma pergunta muito longa para o José Luís, que faço depois. São os trajetos do Havaí. A pergunta mais curta é: essa justificação da utilidade económica e felicidade geral dos povos estaria como, para a época como hoje, nós tentamos justificar a utilidade daquilo que é procura por curiosidade e saber por saber, ou é um erro de presentismo estar a olhar para isso dessa maneira? Pergunta curta. Para a Ana Rita, estende-se ao Carlos. Há uma missão na Huila, a sul, completamente fora disso, muito anterior, com os espiritanos, que eu saiba tinha franceses, depois belgas, não sei se a rede holandesa, ou a neerlandesa, se quiser, estava interessada nisso também, que há ali outra dinâmica com o holandês Boer e muito complexa. É uma pergunta que fica em aberto. Para o Carlos, nessa missão da Huila, nos anos 1880, 90, há um estúdio fotográfico incrível que produz uns álbuns muito curiosos, que existem em reduzido número. E eu não sei mais nada, só conheço o objeto, não sei quem fez, em que circunstâncias, qual foi a técnica, etc. Mas a Inês Ponte e a Joana Benar fizeram uma pequena monografia sobre um álbum que foi adquirido, entretanto, a um alfarrabista, e está agora à disposição no Arquivo de História Social e digitalizado. Portanto, gostava de conversar um pouco mais, se souber, se não, trocamos impressões. Pronto, agora peço aos oradores para responderem e fechamos o debate depois. Muito obrigado. Eu vou procurar ser sintético, percebo os problemas da organização. Em relação à primeira questão sobre a viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira, sim, ele pode e deve ser considerado como um naturalista e como imbuído do espírito com que um naturalista faz aquilo que na altura se chamava uma viagem filosófica. O meu objetivo foi justamente o de mostrar que estas viagens obedeciam a um script, a um guião. Há um guião escrito, publicado por José António de Sá, Domingos Vandelli, e é um guião
do ponto de vista do naturalismo ou da história natural. E é um guião político, que é o guião de Dom Rodrigo Sousa Coutinho na Memória sobre os Domínios de Sua Majestade na América, que é o guião de Martinho Melo e Castro à frente do Ministério da Marinha e dos Negócios Ultramarinos. Ou seja, há objetivos que são objetivos de natureza política, de controle do domínio do território, e há uma utilização, de alguma forma, dos naturalistas enquanto parte desse mesmo projeto. Mas isso não retira aos naturalistas a obediência a um código que é o código da ciência dos finais do século XVIII. Eu penso que todas as interpretações historiográficas são possíveis e admissíveis, mas a história não pode ser feita sem ter em atenção aquilo que é o sentimento e o protagonismo e o modo como os atores da própria época sentem a sua missão. E não há qualquer espécie de dúvida que Alexandre Rodrigues Ferreira era, desse ponto de vista, um naturalista. A questão que a Fátima coloca é da maior importância para nós percebermos aquilo que temos neste momento nos nossos museus. E porque é que ainda só temos isto, ou porque o que é que perdemos e o que é que ficou. E a história destes trânsitos é de facto uma história fascinante. Digamos, há estudos e há documentação e há trabalhos feitos já sobre isso, mas eu creio que mais é um outro lado das coleções não europeias, que não é apenas perceber como é que elas chegaram até nós, mas como é que elas foram preservadas, como é que os objetos em trânsito, no fundo, enriqueceram algumas coleções, fizeram perder outras, e é também uma história das instituições que delas cuidaram ou não cuidaram. A maneira como, na documentação do século XIX, nós encontramos os relatos sobre aquilo que aconteceu às coleções que estavam na Academia das Ciências, ou assistimos às disputas sobre a questão de saber se elas devem ir para a Escola Politécnica ou não, aquilo que é depois o regresso de alguma das peças que voltam à Academia, outras que não regressam, a própria história da constituição das coleções da Academia, é uma história que em grande parte está por fazer, que obriga a um tratamento documental e a uma revisitação dos arquivos, como está a ser neste momento feito, com a digitalização e com o trabalho profundo que está a ser feito sobre o arquivo histórico da Academia, que de facto tem material, como há, aliás, também no Museu Bocage, também a própria documentação sobre a ida e este trânsito das coleções, que é, eu diria, tão fascinante como a história de saber como é que os materiais que Alexandre Rodrigues Ferreira mandou do Brasil para o Museu da Ajuda foram bem ou mal encaixotados. Em relação à questão da Cristiana, eu creio de facto que esta ideia do fascínio dos objetos e do prazer e da curiosidade relacionada com os objetos está presente não apenas hoje, ou naquilo que é o nosso gosto ou deleite ao visitarmos estes objetos e a forma como eles estão expostos nos museus, mas existe, e foi isso que eu tentei fazer na primeira parte da minha exposição, faz parte a historiografia da ciência e da ilustração do século XVIII, insiste particularmente nesta ideia dos objetos pelo deslumbramento que eles provocam. Não nos pode fazer esquecer que, para além desse prazer que o objeto provoca, existe, de facto, o tal guião, que é um guião político e económico, que é absolutamente decisivo e fundamental. Eu acho que a mensagem da Academia das Ciências é justamente a mensagem de uma ciência útil e de um conhecimento que é útil, e esse conhecimento significa o domínio da natureza, o controle da natureza, e o controle da natureza é o controle dos territórios que essa natureza, de certa forma, ocupa. E, portanto, eu creio que aquilo que existe para os finais do século XX é sempre este misto de uma curiosidade científica, de um gosto pela ciência, pela botânica, pela zoologia, pela mineralogia. Não há dúvida nenhuma sobre isso, mas ao estudar-se as plantas, sabe-se que as plantas são para uso medicinal ou para uso da tinturaria nas manufaturas e na indústria têxtil. E, portanto, há um lado, que é um lado da ciência, mas há também o lado económico, utilitário e o lado do poder. Obrigada pelas perguntas. Na verdade, vou começar só com uma pequena provocação também à sua apresentação, que é, eu acho que, de facto, está por fazer a história económica destas práticas de recolha, sobretudo neste período, saber de onde é que vem o dinheiro, como é que seguir o dinheiro, a parte de que se segue as coleções. E nem sempre é uma dimensão que a gente tem treino para estudar, mas se calhar neste caso em particular, com as suas abordagem à história da Academia das Ciências e das coleções, seria muito interessante perceber esse lado também da constituição das coleções e da produção de conhecimento científico.
Bem, então, em relação às perguntas que me foram feitas, obrigada. A questão da competição interimperial, que em parte eu acho que as duas perguntas estão relacionadas, sem dúvida, eu acho que o que este trabalho me tem mostrado, na verdade, nós temos aqui dois lados do espectro cronológico muito distantes, não é? Um período muito inicial, no final do século XVIII, e o período colonial tardio. E o que me parece que é mais gritante é o quanto de missões de recolha é que se fez no período colonial tardio, vindos de vários pontos na Europa. E o que o caso da missionação nos permite estudar é descentrar um bocado esse interesse e essa competição das metrópoles e ver a coisa a uma escala europeia que é diferente. E, portanto, no caso dos puritanos, por exemplo, o caso das tampas de panela é muito gritante, porque, de facto, há uma competição absolutamente visível entre museus para conseguir este objeto. Ele começa a ser recolhido e começa a ser descrito por missionários que trabalhavam, católicos também, que trabalhavam no Congo belga e que depois passam para a zona de Tabinda e influenciam os missionários que estão em Tabinda nos anos 40 e os museus começam todos a querer, ficam fascinados. É o arquétipo do objeto etnográfico, não é? É uma escultura em madeira, tem figurações, é transportável, tem provérbios, pode-se atribuir significados. É um objeto etnográfico quase paradigmático e os museus ficam todos interessados e, portanto, o que se vê, por exemplo, no caso do Ian Vissers, é precisamente todos os museus a escreverem, a dizer, por favor, arranje-me tampas, ainda tem alguma tampa consigo, nós gostaríamos, quer dizer, no caso do Museu de Antuérpia, isso é muito claro na correspondência, e o Vissers acaba por dizer, não, mas tem estes crucifixos. Eventualmente o Museu da Etnologia de Leiden não quis, ou que eu não quis vender. Depois a dimensão económica também está muito presente aqui, que não foi de todo uma questão que apareceu no meu trabalho de doutoramento, mas no caso das coleções nos Países Baixos, sim, eles todos foram compensados economicamente pelas coleções. E, portanto, ele acaba por depois dar ao Museu de Antuérpia os tais crucifixos e depois, pronto, mas os museus estavam todos a querer aqueles objetos e a fazer essa competição. Para dizer também que é o mesmo momento em que, um bocado pouco antes, mas estava a acontecer também, depois começa a acontecer as missões, precisamente que referiu de estudos das minorias étnicas do ultramar e depois as missões de recolha do próprio Museu de Etnologia nos anos 60. O Museu de Angola tinha sido criado no final dos anos 30 e início dos anos 40 e estava a fazer recolhas na mesma altura em que Vissers estava a fazer recolhas. Portanto, temos aqui uma sobreposição de dinâmicas institucionais, de patrimonialização e de salvaguarda num período que é altamente conturbado. E, por fim, a questão da missão da Willa. A missão da Willa, na verdade, é uma missão que me interessa porque este lado da cronologia das coleções acaba sempre por me atirar para o período colonial tardio, como eu estava a dizer. E há um grande ponto de interrogação que eu tenho, que é, eu não tenho conseguido encontrar coleções do período inicial da missão espiritana em Angola, que remonta ao final do século XIX, 1866, eles chegam primeiro, mas há coleções botânicas, precisamente, dessa região, que o Padre Charles do Cartier faz nas suas viagens exploratórias, quando eles estão a estabelecer-se em Angola no final do século XIX, precisamente na altura em que pouco depois a missão da Willa é criada em 81 e que ele recolhe e envia precisamente para o Museu de História Natural de Paris, eram franceses, né, tinham essas redes, mas também para a Sociedade de Geografia de Lisboa. Agora, há coleções de História Natural deste período, que a explicação que eu encontro mais fácil é, lá está, este interesse pelo estabelecimento da missão, pela paisagem, por perceber onde é que estavam os rios, onde é que seriam as melhores condições para estabelecer as missões e dentro disso constituir coleções, mas não encontro objetos, o que é muito curioso, porque é um período muito forte de recolha de objetos. Eu penso que eram 3 perguntas. Perguntas não, só em resposta à Maria, o porquê é que eu não falei daria pano para mangas. Eu já me alonguei demasiado nos 20 minutos que me cabiam
seria mergulhar noutro universo do significado. Mas as fotografias têm essa característica de são reais, mas, regra geral, estas fotografias desta época não são verdadeiras. São reais, apresentam uma realidade, mas não têm verdade em algumas delas. Não é? Esse é um dos casos, a nossa percepção de como é que seria a utilização de um certo utensílio ou um certo objeto religioso. Não é? Isso ficará para outras núpcias, possivelmente. Pronto, em relação à pergunta de qual é a minha opinião, qual é a minha opinião da disponibilização destes acervos digitalizados, não é? Em relação, a nível arquivístico, eu não tenho realmente uma opinião muito formada do que é que poderá vir a ser o futuro. A nível expositivo, em museus, tenho uma opinião um bocadinho mais formada. Neste momento, ao mesmo tempo que estamos aqui, abriu ou reabriu a exposição do Cobrali de fotografia colonial, que tem o título Abrir o Álbum do Mundo, em que se mantém o mesmo discurso de 2006, das primeiras grandes exposições fotográficas, etnográficas do museu, e continuamos, ou seja, o museu continua a perpetuar, não é perpetuar, mas a fazer a mesma forma de exposição sobre a museografia, não é? Digamos assim, apresentando os álbuns e as fotografias, os daguerreótipos, como se de objetos, como é que eu ia explicar, como fossem objetos de colecionador. Vou colocar a coisa desta forma. Ou seja, como vitórias dos museus. Uma vitória do museu. Eu tenho o primeiro daguerreótipo do índio Rutucudo que Tiesson fotografou em 44, quando estes índios são fotografados e expostos na Academia de Ciências de França nesse mesmo ano. Pronto. Continuamos a perpetuar essa... Eu acho que, e a minha opinião sincera, eu acho que o futuro da apresentação destas fotografias passará muito pela intervenção da arte, dos artistas. Os artistas poderão ter um papel fundamental em levar-nos a questionar a forma de mostrar estas fotografias. Nos arquivos não tenho uma opinião muito formada, porque eu penso que vai ser muito complexo e irá dar origem a muita discussão e pronto, será o que será. Em relação, não desconhecia esta expedição ao Líbano, mas falaremos depois. Há outro fotógrafo que eu ando atrás, um holandês, Daniel Bert, não sei se a colega conhece, que faz uma exposição no Rio Cunen e que faz uma recolha etnográfica, há uma fotografia bastante impactante. Daniel Bert morre e passado uns anos já há um leilão sobre essas peças que ele recolhe, mas poderemos depois falar sobre isso. Peço desculpa, se me alonguei. Obrigado a todos, vamos a um coffee break. Até já.